mais da palavra de Deus para a sua edificação. Continuando a terceira parte do tema Os Propósitos de Deus. E vamos ler aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz: Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Falamos no primeiro vídeo do tema Os Propósitos de Deus a respeito, daquele que salvou e chamou, segundo o seu próprio propósito e a sua graça. Que está aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Paulo falando para Timóteo. Já no segundo vídeo falamos a respeito de ser exemplo, para os fiéis, de não deixar que outras pessoas venham desanimar no seu ministério, de não negligenciar o seu dom e de cuidar de si mesmo. Já nesse terceiro vídeo, nessa terceira parte desse tema, quero falar a respeito de despertamento. Por que despertamento? Porque hoje vivemos no mundo cristão, alguns cristãos, infelizmente, estão frios, estão desanimados, e não exerce mais o seu dom como antigamente exercia. Não evangeliza mais como evangelizava, não ora mais como orava, não prega mais como pregava, não louva mais com aquela intensidade, com aquela unção, com aquele amor como louvava. É uma coisa que nós observamos hoje nesses últimos dias, que tem acontecido com a igreja, infelizmente. Mas só que Deus ainda conta com um povo, com aqueles remanescentes que ainda buscam a sua presença. E o apóstolo Paulo, na segunda epístola, quando ele veio falar isso para Timóteo, já dizendo para ele na primeira epístola, no capítulo 4 e versículo de número 14, para que ele não viesse negligenciar o dom de Deus que havia nele, já na segunda epístola ele vem dizer o seguinte: desperta o dom que há em ti. O apóstolo Paulo, ele tinha Timóteo como filho na fé, aquele que sempre estava do seu lado, que aprendeu muito com ele nas viagens que ele fez, onde ele passou, nas cidades. Aprendeu muito com ele, Timóteo. E ele envia Timóteo para cuidar de uma igreja em Éfeso, sendo ele um jovem pastor, sendo as epístolas de Timóteo e também a epístola de Tito, que é depois das epístolas de Timóteo, sendo cartas pastorais. Mas mesmo assim Timóteo era jovem e devia aprender muito. E quando ele fala para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti, ele quer dizer o seguinte: Timóteo, não deixa apagar a chama no teu coração, não deixa esfriar aquilo que Deus te entregou, que você recebeu. Por quê? Porque há necessidade no reino de Deus que os cristãos, aqueles que são levantados por Deus, de continuar a sua obra. Jesus, quando morreu, depois ressuscitou, depois passou alguns dias sobre a terra, conversando com seus discípulos, aparecendo para outras pessoas que criam nele. Depois que foi ascendido aos céus, ele já tinha dito antes para os seus discípulos que eles deviam esperar em Jerusalém até que eles viessem ser revestidos de poder. Então eles creram nessa palavra, oraram a Deus, perseveraram, e eles foram revestidos de poder no dia da festa de Pentecostes. Então o que acontece? Jesus sabia que aqueles que ele tinha deixado, os seus discípulos, eles iam ir dar prosseguimento à sua obra, dar prosseguimento ao reino de Deus, a qual foi estabelecida através de Cristo Jesus quando estava sobre a terra. Então a graça foi manifestada a eles, eles deram prosseguimento. E a mesma coisa, quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a agir, de forma mais eficaz, curando enfermos,
né, fazendo a obra de Deus com mais autenticidade, né? E muitas pessoas observavam isso, né? Levantou vários críticos, pessoas lhe perseguiram, foram presos, né? Alguns foram mortos por causa da pregação do evangelho, mas eles deram continuidade, não deixaram se apagar aquele dom, não se deixaram parar pelas circunstâncias. E o apóstolo Paulo continua dizendo para Timóteo no capítulo 4, versículo 5: Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então haveria necessidade que Timóteo fizesse um bom trabalho para Deus, porque o apóstolo Paulo, ele sofreu muito nas suas viagens, foi apedrejado, levou várias chicotadas, naufrágios, foi picado por uma cobra, né? Mas não morreu. Sofreu muito pela causa de Cristo, mas se manteve de pé, estava ali determinado a fazer a obra de Deus a cada dia. E nós observamos que todo aquele que tem um propósito de Deus na sua vida, ele tem que passar pelo sofrimento. É necessário que passe, para quê? Para que possa ser moldado, para que seu caráter possa ser trabalhado. Por quê? Porque estamos na terra para sermos aperfeiçoados, para chegarmos à estatura completa de Cristo, que é de varão perfeito. Jesus veio e disse o seguinte, o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 48: Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E o sinônimo da palavra perfeito significa completo. Então, para sermos completos, devemos passar também por sofrimentos. E o apóstolo Paulo falava para Timóteo: sofre as aflições. Então era necessário ele sofrer, para que ele possa aprender, possa dar valor àquilo que ele está passando. E nós observamos que a obra de Deus, muitas das vezes ela se torna espinhosa, mas aquele que tem Cristo na sua vida, querido, aquele que acredita em Deus, que tem fé, mesmo que os espinhos venham, Deus continua lhe abençoando, Deus continua lhe sustentando. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E Paulo fala para Timóteo, né? Faze a obra de um evangelista. Era necessário cuidar do rebanho, era necessário multiplicar o rebanho, era necessário estar a cada dia fazendo uma obra de Deus, né? Com amor. E ele também continua dizendo: cumpre o teu ministério. Cumprir o ministério hoje em dia, querido, muitas das vezes é difícil. Muitas das vezes tem cristão que pega um cargo no início do ano, já no meio do ano já quer desistir, já quer ir embora, já quer entregar o cargo porque diz que não dá certo, porque diz que ninguém respeita, ninguém obedece, que está sozinho. Ei, Deus que te chamou, não foi o homem, não foi o pastor, não foi o teu dirigente, não, foi Deus. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Não abaixa a tua cabeça, desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. Ora a Deus, busca a Deus a solução. Não joga fora aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, não, porque Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Muitos passaram por sofrimentos, muitos foram rejeitados, muitos ali foram até traídos, mas continuaram a obra de Deus. Continuaram a obra de Deus. Moisés, quando após a 10ª praga, Moisés, quando estava levando o povo ao encontro da terra prometida, antes de passar pelo Mar Vermelho, o povo estava ali, observaram os carros de Faraó vindo ao seu caminho para matar, e todos eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a falar: Moisés, não tem sepulcros no Egito para que nós possamos morrer ali, sermos enterrados. Começaram a reclamar, querido, mas não sabendo que Deus estava tirando eles da escravidão, mas mesmo assim estavam reclamando. Moisés passou pelo sofrimento, mas continuou sendo fiel a Deus, e Deus abriu aquele mar e todos atravessaram, e a glória de Deus foi manifestada, né? A glória de Deus foi manifestada. Então, se nós formos observar, Deus, ele tem os seus propósitos em nossas vidas. José,
José era um homem sonhador, contou para os seus irmãos, para os seus pais, o que ele sonhou. Seus irmãos o invejaram, lhe jogaram num poço, num buraco muito fundo, venderam ele. Ele foi parar no Egito, mas tudo era propósito de Deus. José sofreu. José foi servente de Potifar, cuidava de toda a casa de Potifar, porque Deus o abençoou poderosamente por ele ser temente e fiel a Deus. Mas a mulher de Potifar quis se deitar com José, e José não quis por ser temente a Deus, mas quando ele correu, deixou essa capa, assim foi incriminado. Veja só, José foi preso, irmão. José foi preso, né? Mas mesmo assim na prisão, Deus o abençoou. E Deus tinha um propósito na vida de José e na vida do seu povo. José se tornou governador do Egito, querido, para aquilo que ia acontecer futuramente, numa grande seca que haveria sobre a terra. Então Deus tem os seus propósitos. Às vezes o sofrimento, ele vem, né, para que nós possamos nos tornar mais fortes, que possamos ter mais fé em Deus, que possamos ter um testemunho eficaz para abençoar outras pessoas. Então não perca a fé, desperta o dom de Deus que há em ti. Não deixa se desanimar pelas circunstâncias, pelo aquilo que as pessoas falam. Foi Deus que te chamou, querido. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Se dizem mal de você, se te xingam, se te humilham, levanta a tua cabeça, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Pode ter milhares de pessoas contra você, mas se Deus está contigo, Deus é a maioria, querido. Deus é a maioria. Então levanta a tua cabeça, abre um sorriso no teu rosto, porque Deus está contigo. E Deus te chamou, Deus te escolheu para fazer uma grande obra nessa terra. Então não desanima não. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, que Deus te levante cada vez mais, que Deus te use e te capacite nessa obra maravilhosa. Em nome de Cristo, Deus abençoe. Você que viu mais esse vídeo, essa mensagem abençoada, eu peço que você compartilhe com seus amigos, certo? Deixe o seu like, certo? Se inscreva aqui no canal, bem no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo, certo? Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, essa palavra abençoada, em nome de Jesus. E estaremos tendo mais vídeos aí, palavras edificantes, com louvores edificantes. E eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas através desse canal, né? Esse projeto aqui é evangelístico. É um projeto, né, para multiplicar, para pregar a palavra de Deus, para falar do amor de Cristo a muitas pessoas. E estamos usando essa via das redes sociais para isso. Então compartilha, certo? Acesse a nossa rede social no Facebook e também no Instagram. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.